Eu cumprimento a igreja e a vocês que estão nos acompanhando nessa live com a paz do Senhor. Essa é a última escola dominical desse trimestre. Vamos adorar o nome do Senhor com louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tens motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Ainda adorar, se não tens motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Paz do Senhor Jesus, sua igreja, amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa manhã maravilhosa que Ele tem nos concedido. Que Deus possa nos abençoar nessa lição maravilhosa, qual Deus tem colocado sobre a nossa vida, amém? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai.
que o Senhor possa continuar direcionando, meu Pai, as nossas vidas, direcionando a escola bíblica dominical, abençoando, meu Deus, com essas lições, os irmãos, irmãs, todos que nos acompanham na rede social, também aqueles que estão presentes, meu Pai, que estão, e os também que não estão, não puderam estar aqui nesta manhã, que o Senhor, sim, meu Pai, possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos chegando à última lição do trimestre, dia 27 de dezembro de 2020. Uma lição maravilhosa, a qual Deus colocou para que nós possamos adorar o nome dEle, aprender mais da palavra dEle. O certo é que nós chegamos aqui entendendo que estas lições desse último trimestre é um bálsamo para a nossa vida, onde nós crescemos muito, temos um aprendizado maravilhoso acerca da vida de Jó. Amém? Nós agradecemos a Deus por esse ano, um ano bastante atípico, mas que Deus tem nos abençoado de estarmos aqui na escola bíblica dominical, participando a cada dia, e a cada dia também crescendo em graça e em conhecimento. Nós estamos há alguns dias da virada do ano, e nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Por ter participado dessas 13 lições, de ter compartilhado com os irmãos que nos acompanharam, que observaram o vídeo e também participaram de forma presencial. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Nós entendemos aqui nessa manhã é que Deus ele está conosco, tem nos abençoado, e nós entendemos que Deus ele não está imune, Ele não está distante daquilo que nós entendemos do sofrimento do povo, dos seus filhos. Deus não está imune, e os olhos dele estão em todos os lugares. Amém? Nós vamos vendo aqui, dentro dessa lição, que Jó teve um comportamento de excelência e de aprendizado, aonde nos mostrou uma forma de conduzir a vida em meio à adversidade. Para nós aqui darmos continuidade a essa última lição do trimestre, nós aqui vamos lembrar um pouco daquilo que nós estudamos, né? Nós temos essa lição com o título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, e as lições do sofrimento e restauração de Jó, da vida de Jó. Quem era Jó? Nós iniciamos falando sobre uma mini biografia da vida de Jó, e nós vamos ver que Jó é um livro que algumas pessoas achavam, algumas até acham que é surreal, ou que é algo que não atendia, ou que não era real, mas nós vimos aqui que há uma preciosidade nessa literatura, e, sobretudo, é importante, poderosa palavra, respostas de Deus a grandes questões da nossa vida. Amém? Vimos que Jó, veio a história falada da terra de Uz, a qual não tem muitos relatos, mas nós vamos vendo que Deus falou sobre a vida de Jó, falando da sua integridade, quem era ele, um homem irrepreensível, temente a Deus, e que passou por uma adversidade, a qual nós vimos dentro da lição. Amém? As lições foi falando das transições e dos momentos que houve na vida de Jó. Então, nós vimos aqui os personagens que participaram
dentre Jó, seus amigos, e vemos uma realidade a qual Deus permitiu que Satanás, pudesse ali infligir a vida de Jó. Então, nós entendemos que nós devíamos usar as nossas armas, as armas espirituais, para combater as astutas ciladas do diabo, entendendo que as ações dele é uma realidade, não é verdade? Mas nós sabemos que o poder de Deus superabunda o mal. Então, Deus permitiu que Jó passasse por todo esse sofrimento, aonde ele entrou num drama. E esse drama a qual ele entrou, nós podemos ver a mão de Deus ali com ele, mesmo Deus, em boa parte, estando em silêncio, não quer dizer que Deus não está trabalhando, amém? Porque Deus, ele trabalha tanto no silêncio, quanto quando nós estamos no momento de sofrimento ou de tribulação, Deus também trabalha conosco. Então, Jó, após sofrer esse drama, ele lamenta também, tudo aquilo que estava se passando com ele. Por quê? Porque dentre os seus 3 amigos, os últimos relatos, cada um, segundo o que conhecia de Deus, seu conhecimento limitado de Deus, fizeram uma comparação, ou fizeram ali, baseado na teologia, no conhecimento que eles tinham de Deus, fizeram as suas comparações, as suas indagações acerca da vida de Jó, que nós vimos que nada a ver tinha com a vontade de Deus. Então, Jó, ele vai passando por todo esse momento, e após ele passar por todo esse momento, nós vamos vendo ele se deparar com a soberania de Deus. Mas antes dele deparar com a soberania de Deus, ele lamenta o seu estado. Jó, ele começa a lamentar o seu estado e fazer algumas reclamações acerca do que ele estava passando, a situação que ele estava passando. Então, nós vamos vendo Deus se revelar a ele de forma sublime, em um redemoinho, e nós vamos encerrar com uma lição de hoje, dizendo, como que Deus é poderoso, que teve com Jó e fez com que a sua vida pudesse ser restaurada. Amém? Eu não sei se todos os irmãos estão com a lição. Quem não tiver, os irmãos podem abrir no livro de Jó. Nós vamos meditar na leitura bíblica em classe, que está no Jó 42, do 1 ao 17, onde tem como título, quando Deus restaura o justo. Quando Deus restaura. Aqui nós vamos vendo como que Deus é importante nas nossas vidas, como que Ele restaura as nossas vidas. Amém? Restauração é o mesmo que nós dizermos que é um ato ou efeito de restaurar, ou de consertar alguma coisa que esteja desgastada pelo uso. Recomposição de algo, a palavra a qual nós estamos lendo de restaurar. Nós temos como textual Jó 42, versículo 10, que diz assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes ele possuía. A verdade prática da lição diz assim: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, não como consequência do esforço pessoal e piedade ou atos de bondade. Amém? O objetivo geral é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Jó 42, do 1 ao 7, é base da lição de hoje, do comentário de hoje. Quem não está com a lição pode acompanhar conosco na tela. O versículo de número 1 de Jó 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes
e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem aos meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Versículo de número 9. Então foram Elifaz, o Temanita, o Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamita, Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa e coenderam dele e a consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem, Apuque. E era toda a terra, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui com o nosso pastor regional, pastor Jorge Luiz Teodoro. Deus abençoe, pastor, bom dia. Também o presbítero Scofield Fulete, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Bom dia, Deus abençoe a vida do Senhor. Amém? Nessa última lição, irmãos comentaristas, nós estamos vendo aqui, quando Jó intercede pelos seus amigos e quando Jó reconhece a soberania de Deus. Nós estamos constatando aqui algo interessante, pastor, a parte final, e gostaria que o senhor iniciasse o comentário, é a parte final do livro de Jó. E eu deixo já já que os irmãos entendam, Deus iniciou falando do meu servo Jó, dentre todas as coisas, ele é um homem justo, e o livro iniciou chamando ele de servo, Deus, e terminou chamando ele também de servo. Então, nessa parte final, ele reconhece essa soberania de Deus. Amém? Então, que nós podemos agradecer a Deus por essa lição e que o Senhor possa comentar esse início aí, essa parte final, a partir do capítulo 42, aonde nós vemos que Deus restaurou a vida de um justo, a vida de Jó, propriamente dito. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Meus irmãos, paz do Senhor, a gente tem nas mãos aqui essa revista, e eu penso que todas as pessoas que são estudiosas da palavra de Deus, que têm por hábito ler a palavra do Senhor e estudar, tem nessa revista
uma fonte inesgotável de conhecimento. Nesses 3 meses, nós vimos aqui todos os domingos, foi visto aqui pelos irmãos, foi estudado, e para se ler o livro de Jó agora e entender, ficou bem mais fácil, porque o comentarista ele entra com muita sabedoria e graça de Deus, e isso é um auxílio muito grande. Eu pretendo reler o livro de Jó e acompanhado dessas lições, fazendo algumas observações, alguma coisa que porventura a gente deixou passar, porque é muita coisa para pouco tempo, né, pastor? A lição é muito rica. Essa lição, ela inicia, a forma de ver, com Deus chamando, ajustando contas com as personagens aqui, com Jó e com seus amigos. O senhor falou aí que Deus se dirigiu a Jó, e nós estudamos aqui, vimos que durante todo o livro, Deus se calou. Deus não falou como ele falou aqui. Ele falou de formas diferentes, mas não objetivamente, como é o caso dessa lição, como essa lição enfoca. No primeiro tópico, a humilhação de Jó, número 1, subtópico, Jó humilhado, Deus, ele expõe para Jó a sua onipotência, a sua condição de ter criado o mundo e tudo que nele existe, e também de sustentá-lo funcionando. Toda noite a lua aparece, as estrelas, de manhã o sol raia, como nós estamos vendo ali, a claridade do sol, e o universo, ele gira, ele tem o seu ritmo, e isso não é à toa, isso é sustentado por Deus. Por que Deus fez isso com Jó? Se você fizer uma leitura superficial, vai parecer que Deus está humilhando Jó. Não estava. Deus estava trazendo à mente de Jó a consciência. Porque às vezes, irmãos, a gente precisa que Deus nos dê uma sacudida para a gente poder entender as coisas. Vamos voltar lá no livro de João, quando Jesus Cristo ele se encontra com a mulher samaritana, e ele fez uma pergunta que aparentemente foi uma pergunta difícil para ela. Perguntou assim, você tem marido? Qual que você... Não tem. Você falou bem, certinho. Porque os 5 que você teve até agora não eram seus. Qual que era a ideia de Jesus? Era estabelecer um contato com aquela senhora, ao mesmo tempo trazer na mente dela a realidade do pecado que ela estava vivendo. Porque o pecado, irmãos, ele cega as pessoas. Ele cauteriza a mente. E precisou que Jesus fizesse isso. Esse era o objetivo de Jesus, na minha maneira de entender. Jesus não queria humilhar ninguém. Sabe que o nosso Deus não é assim. Da mesma forma, quando ele pergunta para Jó, essa criação que você está vendo aí, o que você acha? Você consegue fazer algo parecido? Você tem... Aquilo ali se montou, Jó não tinha como responder aquilo. Porque Jó, a partir do seu sofrimento, da sua luta, ele, que era um homem culto, versado, vamos dizer assim, na teologia da época, ele tentou ter com Deus, melhor dizendo, um debate e não teve jeito. E o interessante é que Jó fez algo extraordinário. Porque quando Deus perguntou assim, olha, você teve medo, a lição fala que ele teve terror de um daqueles animais lá, citados na lição passada. Lembra qual que era o animal? Estão lembrados? Acho que o pastor Escoveiro teve um estudo. Se eu não estou enganado, era um crocodilo e um hipopótamo. Hoje ainda, ninguém consegue dominar aquele animal, eles não são domesticados. Então, ao perguntar isso, Deus mostrou para Jó a sua pequenez.
entendia a sua situação, entendia a sua indagação, mas não concordava com ela. E, na sequência, Deus vai acertar as contas com o amigo de Jó, que tinha o nome de Elifaz. Por que Deus chamou Elifaz para conversar, e não os outros? Na minha maneira de entender. Por um motivo, porque ele era o mais velho. O mais velho na casa dos filhos tem responsabilidade maior do que os outros. Isso é líquido e certo. Na cultura judaica, o filho mais velho tinha algumas prerrogativas. A gente pode até questionar isso aí, do ponto de vista da nossa cultura, mas era assim e ainda é assim. Deus, ele chama, ele faz que ele era o mais velho. No caso de Caim e Abel, quem que era o mais velho? Caim. Exatamente ele cometeu aquele ato do atroz. Invejou. Irmãos, a inveja é um negócio terrível. Às vezes a pessoa tem tudo na vida. Tem gente que tem tudo na vida. Tem carro, tem casa, fez 200 cursos, é bem empregado, é bonito, ou a irmã é bonita, mas ela tem inveja, ele tem inveja do outro. A inveja é um negócio que corrói. O problema não é eu não ter, o problema é você ter. Se você quer, pede a Deus. Pede a Ele sabedoria sobre todas as coisas. O caso de Caim e Abel é um caso típico de inveja, de ciúme. Colocou no liquidificador, bateu aquela vitamina maldita e tomou aquilo e fez o que fez. A gente conhece bem a história. Deus cobrou de Elifaz porque ele era o mais velho. Olha o que Deus falou, assim, olha, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste o que era reto, como o meu servo Jó. Vamos entender isso aqui. Deus chamou a atenção deles e dos outros 2 amigos, porque eles interpretaram de forma errada. Eles associaram o sofrimento de Jó a um possível pecado de Jó. Eles não abriram a mão disso e disseram, textualmente, está aqui, o livro de Jó relata isso com riqueza de detalhe. Eles disseram que Deus cobra violentamente, terrivelmente, qualquer pecado que é cometido. Ao fazer isso, eles estavam limitando a ação de Deus. Ora, a gente viu aqui que, muitas vezes, um sofrimento, uma luta, uma dificuldade que todos nós passamos luta e dificuldades. Elas têm, muitas vezes, um caráter didático e pedagógico. A didática é a pedagogia de Deus. Não é porque Deus é olho por olho, dente por dente, não é isso. É essa visão, como eles chamam isso aqui de uma teologia tradicional, não é isso que ele usa essa expressão? Ou seja, faltavam elementos para julgar e para entender. Então, Deus cobra e fala assim, olha, vocês vão ter que sacrificar, trazer aqui, fazer um sacrifício, e quem tem que orar por vocês é Jó. Se ele não orar, vocês podem matar aqui 500 mil bois e ovelhas que eu não aceito. Eu aceito o sacrifício, mas eu quero que Jó ore e peça perdão por vocês. Por ele e por vocês. Você vê que Deus tinha uma visão bem mais elevada a respeito de Jó do que seus amigos. Para me encerrar aqui, pastor, eu vou passar para o senhor. Na sequência, no subtópico 2, fala sobre o pecado dos amigos de Jó. Aqui, o comentarista ele começa a detalhar. Representados por Elifaz, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi, evidentemente, exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Ou seja, Deus, ele é um Deus que ele age dessa forma. Pecou, está errado, ele castiga, ponto final. Não. Deus é Deus. Ele usa a expressão aqui, que eles limitaram a soberania de Deus. Deus pode muito bem ter alguém ter uma dificuldade na vida, cometer algo de errado, uma atrocidade, um pecado, pode ser de qual nível for, e Deus julgar a pessoa
A de um jeito e a pessoa B de outro jeito. Por quê, irmãos? Porque Deus nos conhece. Esse que é o pecado que a gente comete muito, isso é muito comum no meio da igreja, irmãos. Eu falo isso aqui como pastor. Isso é uma coisa que me preocupa. As pessoas julgam as outras por aquilo que elas veem. Falta dados, falta detalhes. A gente não conhece a vida do outro. Você não sabe do deitar, do levantar dele. Você não sabe os porquês que ele está vivendo. E a gente, o pastor Jorge é o negócio seguinte, ele é assim, assim, ele faz assim, assim, pau nele. Pau nele? Então pode esperar que você vai receber também. Porque Deus julga. Deus, não estou dizendo, irmãos, que eu sou melhor, eu sou pior, A, B. Estou dizendo que Deus conhece a gente na essência. Deus conhece a nossa natureza. Então, ao julgar as pessoas, cuidado. Pensa 2 vezes. Segura esse ímpeto que a gente tem de, às vezes, chegar e falar publicamente algo que você está pensando, por aquilo que você viu objetivamente. Você não tem dados, você não conhece a pessoa como Deus conhece. Quantas vezes as pessoas me procuram um gabinete, irmãos, eu escuto caladinho, falo, Deus me dá entendimento, Senhor, me mostra o que está acontecendo, eu não estou entendendo nada, Deus. Porque as coisas que nos chegam, às vezes, nos chocam, mas nos faltam a condição de analisar, porque quem vê o coração do homem é Deus. Deus sabe analisar perfeitamente, e Ele é um justo juiz, e Deus, antes de tudo, Deus é amor, irmãos. Esse pecado que eles cometeram aqui, foi porque eles limitaram a pessoa de Deus. Deus é um Deus que olho por olho, dente por dente. Não, não é assim. O único que pode revogar algo que ele falou é Deus. Deus já deu sentenças na Bíblia. Deus falou assim uma vez, fala com Davi que eu vou castigar o povo, a ele e a nação, pelo pecado que ele fez de levantar recenseamento em Israel. Ele tem que escolher 3 de uns, só coisa 1 para escolher. E o que ele escolheu, parte da sentença de Deus, um anjo ia destruir muitas pessoas em Jerusalém, em Israel. A mortandade foi tão grande, que Deus falou assim com o anjo, cessa. Ele não tinha mandado matar? Mas ele podia falar para parar de matar. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, faltou aos amigos de Jó aqui o conhecimento de Deus para poder não julgar. E o que é pior, né? Eles julgaram e ainda colocaram Deus na confusão. Falaram assim, olha, isso é assim, assim, porque Deus é assim, assim, não. Tem um hino que fala, quem conhece a Deus? O sábio, o ateu, o juiz, o justo, quem conhece a Deus? Ninguém. Creio, irmãos, que essa revista deve ser guardada no lugar de destaque na sua biblioteca. A gente deve estudá-la de vez em quando, ou sempre que possível. Pastor, vou voltar para o senhor, para mim não ficar tomando muito tempo, o tempo voa. Amém. Glória a Deus. Muito bem explicado pelo pastor Jorge. E a gente fica surpreendido, né, quando nós vemos, pastor, essa indagação, né, Deus chamando, ele faz, como o senhor falou, o mais velho, Deus também foi o primeiro ali a questionar ele, por eles, né, limitar, talvez, a soberania divina de Deus, ou não entendeu a forma de Deus trabalhar. Mas o tópico que o senhor deu é muito importante para nós, como igreja, nós colhermos também os exemplos. Deus, ele restaura o ser humano, isso chamou muita atenção, e nos remete a entender a graça de Deus nas nossas vidas, a partir do comentário do Senhor. O ponto central da lição está falando que Deus, ele restaura o ser humano,
por causa do amor dele, por causa da misericórdia de Deus. Quando se fala isso, a gente fica maravilhado, porque às vezes algumas pessoas fazem algumas perguntas sobre o livro de Jó. Por que o justo prospera? Por que o crente sofre? Né? A gente tenta achar perguntas e respostas, às vezes, meramente humanas, objetivas. Então, nós vimos aqui que Deus, ele restaura pelo amor dele, pela misericórdia dele. Então, a gente começa a sentir a graça de Deus nas nossas vidas. Porque não é consequência de esforço pessoal, segundo a lição, nem por bondade, nem por piedade, mas é extremamente pelo amor de Deus e pela misericórdia dele na nossa vida, que Deus restaura a nossa vida. Amém? Então, nós entendemos que Deus restaura a vida do justo? Sim, mas pela misericórdia dele, né? Graças a Deus. Então, nós gostaríamos, presbítero Scofield Filete, o senhor comentasse aqui, o tópico 13 fala da restauração que Jó teve, que foram em várias esferas, na esfera moral, espiritual, social e material, que Jó foi restaurado. Gostaria que o irmão comentasse dessa restauração, em nome de Jesus, amém? Quero saudar você que está na live, com a paz do Senhor. Dá um pequeno acréscimo aqui, que me permite o pastor, quando ele leu, que Deus falou com o mais velho, você e seus amigos. Deus se refere aos três, o mais velho e os outros dois. E ele deixou Eliú, Deus deixou Eliú à parte. Eliú, antes de Abraão e Moisés, Eliú já reunia condições de apresentar brilhantemente as demandas divinas quanto ao aperfeiçoamento dos justos através da pedagogia do sofrimento. Quer dizer, Eliú já entendia o significado do sofrimento de Jó, não é assim, pastor? É por isso que Deus deixou Eliú de lado. Deus fala com os amigos dele, você e seus dois amigos tragam, e eu vou aceitar o holocausto. E Jó vai orar por vocês. E quando Jó ora e perdoa, aí vem a bênção para os amigos de Jó sobre o significado de perdão, e ele é restituído. Ele quem? Jó. Eu estou aqui, esse último domingo desse ano, e eu vim com o seguinte propósito: estou sobre ombros de gigantes, evangelista e um pastor regional, tenho profundo conhecimento sobre o dia a dia da igreja, do conhecimento da Bíblia. Então, eu aqui, sobre o ombro de gigantes, pouco tenho a comentar. Eu observei nessa lição o silêncio de Jó. Aí eu pesquisei e cheguei à conclusão que ouvir é um dos mais importantes ministérios que você tem como professor. Eu, como superintendente, vou aqui explanar a todos vocês, a todos nós que somos professores. Somente ouvindo é que você é capaz de entender as questões profundas dos seus estudantes estão fazendo. Ouvir é, de igual forma, um dos maiores meios de dizer eu amo e eu preocupo com você. Então, quando o professor ouve o aluno, ele está dizendo eu te amo e preocupo com você. Como Paulo, somos chamados fielmente a encontrar-se com Deus, como Paulo, somos chamados também fielmente a preparar, ensinar, treinar e infundir a essência do Evangelho em nossos alunos, a fim de que sejam equipados para propagar as boas novas aos que eles são chamados para alcançar como professor, como foi dado uma grande honra. Há mais de 25 anos,
eu pichei um muro. Me deu aquela sensação de sentimento que eu deveria colocar aquilo que eu estava sentindo aqui dentro de mim. Quando eu estava começando a fazer o curso de teologia básica, pastor. Que foi aumentando, foi inchando dentro de mim, eu escrevi no muro: aquele que não sabe assentar-se para aprender, não pode ficar em pé para ensinar. Próximo ao depósito daquela Ricardo Eletro, essa loja que tem aí. Pichei lá no muro. Depois vieram apagar, mas eu expressei ali um sentimento que eu estava sentindo quando eu estava fazendo o primeiro curso de teologia. E os amigos de Jó, o Eliú, sentiu-se dessa forma. Ele não condenava Jó, mas ele questionava Jó: você já meditou onde é que está? E Jó, no silêncio, né, muitas das vezes nós passamos por momentos de atribulação, de alguma enfermidade que há em nós. E nessa lição, nesse livro de Jó, eu tenho lá dois livros paralelos à Bíblia, que explicam justamente o livro de Jó, explana, detalhado, conforme o entendimento do autor. Mas esse livro que é paralelo à lição. Então, são 3 exemplares muito importantes. E nesses exemplares, eu lendo, eu cheguei à seguinte conclusão: eu ainda sou muito falho. Eu tenho de pedir perdão ao Espírito Santo por ter lido Jó várias vezes, por ter lido livros sobre Jó e não ter compreendido ainda o motivo, talvez, de uma tribulação, de um sofrimento, de uma questão em si, que nos deixa aparentemente, né, apreensivos. Foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Jó, você pecou. Jó, você está impuro. Muitas das vezes a gente está passando por uma enfermidade ou por uma situação financeira que não é a da atual conjuntura. Aí entramos num desespero. Mas Jó permaneceu calado, no silêncio. Ele sabia que ele nasceu nu ele voltaria para o ventre da terra, que fomos criados do pó. E Jó então compreendia, sentia nele, na carne, o sentimento, o sofrimento, e Deus restituiu tudo. Como no caso da jumenta. A gente lê na Bíblia e vê jumento, e pensa naquele animal de carga. Mas naquela época de Jó, o leite da jumenta era usado como no spa, enchia-se uma banheira de leite de jumenta, e ali aquelas mulheres da alta sociedade se banhavam naquele leite para manter a pele suave. Interessante, né? Eu meditando, pesquisando, por que Jó vendia o leite das jumentas, e ele tinha 500. Quando veio aquela luta, e quando Deus restitui, ele passou a ter 1000. 1000. Então a quantidade de leite aumentou, como aumentou as graças de Jó. Nesse final de ano eu quero confraternizar com você, que por um acaso perdeu um amigo, um parente, um tio, um irmão, um pai, um avô, uma avó, nessa pandemia que tomou conta do Brasil. Mais de 190 mil brasileiros vieram a óbito. E, infelizmente, alguns países já começaram a usar da vacina, do antídoto, contra essa enfermidade, e nós ainda estamos esperando, aguardando. Vamos aguardar com paciência. Vamos esperar, não vamos criticar os nossos governantes, porque se eles estão ali com a batuta na mão, aquela varinha que o maestro rege todos da banda ou da orquestra,
estão com a batuta na mão, porque Deus assim permitiu, porque Deus assim o quer. Né? Nesse final de ano, eu quero confraternizar com você e saber que quando a gente passa por uma luta, por uma enfermidade, por uma agressão, por palavras que machucam, Deus está nos aperfeiçoando para recebê-lo, para nos receber na glória, melhor dizendo. Eu quero devolver aqui para o pastor a palavra e também pedir desculpa por não ter aprofundado um pouco mais sobre Jó. Por que não aprofundei? Porque eu estou sobre ombros de gigantes, então eu vou usar esse tempo que resta para me ouvir, que não é muito falar, que se fosse assim, Deus tinha feito 2 bocas em vez de 2 ouvidos. O importante é ouvir, o importante é saber esperar, o importante é ter paciência. Amém? Feliz 2021. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe ao presbítero Schofield, Fulete. Nessa lição, irmãos, nós vimos, e eu faço aqui uma pontuação muito importante, a restauração na vida de Jó, a gente não pode confundir, e a lição ela também coloca a diferença entre restauração e retribuição. As pessoas, não sei se alguns irmãos já passaram por isso, ou se não passaram, porventura, se os irmãos passaram. Às vezes nós chegamos num patamar ou numa posição na vida da gente que às vezes a gente perde isso. Por exemplo, Jó, quando Deus permitiu, todas as esferas da vida de Jó foram quebradas. A vida social de Jó, a vida espiritual, moral, todas elas foram afligidas, a ponto de Jó ter que se desfazer de todo o convívio, de tudo que tinha, a sua moral como um homem rico, né? Como um homem próspero. Ele teve que se desfazer disso tudo, inclusive da questão de convívio social e também de relacionamento familiar, qual ele perdeu. E a gente vê aqui que teve até uma quebra, as questões familiar, né, a qual ele teve com a sua esposa. As calamidades, os problemas sobrevêm sobre a vida da gente, e ela faz com que expulsa isso de nós. Mas como nós vemos aqui, Jó, ele suportou, pastor, sozinho, né? Ele suportou de uma forma contundente para nos mostrar que ele também pôde ver que a graça de Deus, ela foi derramada sobre a vida dele. A gente tem que saber esperar, porque Deus, quando Ele restaura a vida da gente, Ele leva em questão todas as áreas. Deus, Ele se interessa com o ser humano, com os servos dEle, e Ele nos mostra aqui, dentro desse livro, que o sofrimento e essas questões, elas são temporárias. Deus coloca um limite, né? Deus coloca um limite da restauração, em que nós vamos ver que a dignidade, ela é retomada novamente por essa restauração que Deus, Ele dá através da graça dEle que está sobre a nossa vida. Agora, simplesmente pela graça dEle, simplesmente é a restauração que Deus dá para nossas vidas,
acontece de forma sobrenatural. Por quê? Porque nós vemos que Deus, ou nós, somos regidos, às vezes, por alguns conceitos. Pastor Jorge, às vezes o conceito ele é moral, às vezes esse conceito é base daqueles princípios que nós acreditamos, ou às vezes é um trabalho ou algo que nós conquistamos e que nós chegamos num ponto de entender, às vezes, de chegar num limite que nós não conseguimos ver essa restauração, Scofield. E quando às vezes nós chegamos numa posição tão difícil da vida da gente, nós não conseguimos ver posição ou lado que Deus vai restaurar, restituir ou curarmos. Mas o certo é que o ser da gente pede o quê? Ó Deus, me volta, Deus, para a posição financeira que eu tinha. Volta, Deus, para a saúde espiritual, emocional que eu tinha. E às vezes a ação da gente, pastor, ela fica limitada, a gente não consegue fazer mais nada. Mas quando se fala de graça de Deus, sabe o que Deus faz? Deus, ele tem um poder, e aí que entra a soberania dele, Nilson. Deus trabalha entre as interlinhas, Deus trabalha no sobrenatural, ou seja, aonde não é natural para nós, Deus trabalha. E aí, a gente encerra, que é uma coisa maravilhosa, que Jó ele aguentou tudo isso sozinho, porque ele teve a humildade de reconhecer que as suas reclamações, seus argumentos, eles não condiziam com o ser de Deus, conforme o pastor Jorge falou aqui. Aí, pastor Jorge, ele chega num ponto, aqui ele fala, no versículo 42, 3, que ele eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora ele conhece Deus vendo ele pelos seus próprios olhos. Ele bem chega num ponto em que ele percebe, né, que não compensa discutir com Deus, né, ou entrar dentro de alguns desígnios divinos que só Deus pode fazer ou proporcionar. Então ele chega no ponto dele dizer que ele bem sabe que Deus pode todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, baseado nisso, nós vemos Deus restaurando a vida de Jó e Deus abençoando ele e restaurando em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Ou seja, ele teve 10 filhos, não é isso? Deus concedeu ele mais 10 filhos, né? Deus fez com que os amigos, as pessoas, fossem até ele e dessem para ele, né, presentes, aonde ele fazia as orações agradecendo a Deus. Mas eu gostaria de encerrar num ponto aqui muito importante dessa lição, pastor, dentro dessa restauração, dentro de tudo aqui que Deus fez. Que mais me tocou, um dos pontos que mais me tocou aqui, é porque no momento mais difícil da minha vida, eu pude ouvir Deus falar comigo claramente no meu coração, pastor Jorge. E ele fala assim: olha, tem coisas na nossa vida que Deus ele não faz para sacrificar ou por maldade para o ser humano. Deus às vezes ele permite para mostrar a soberania dele na nossa vida. Mas o que Deus falou mais importante é que ele estava me moldando. Ou seja, possa ser que tudo isso Deus estivesse moldando Jó. Nós vimos que o próprio inimigo não aparece, né, pastor? Os relatos dele é no início do livro, a qual ele tenta de todas as formas acabar com a vida de Jó, mostrar que ele só era íntegro, reto, temente a Deus.
porque ele tinha isso ou tinha aquilo. Então Deus moldou ele, Deus fez com que ele passasse por tudo aquilo, mas ele humildemente, ele reconheceu esse estado e chegou aqui ao final desse livro, Deus restaurando toda a sua vida, restaurando a sua família, restaurando a sua casa. Amém? Então, que esses acontecimentos nem sempre são pecados na nossa vida, mas Deus aguça a nossa fé, molda a nossa fé, molda o nosso caráter, para que o nome dele, a soberania dele, seja manifestada na face da terra. Amém? Quantos creem que Deus, ele molda a nossa fé, molda o nosso caráter, trabalha mesmo em meio ao sofrimento, né, de forma pedagógica, de forma sublime, ele direciona as nossas vidas. Então que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Nós vamos iniciar no próximo trimestre, pastor Jorge, abençoado, passar aqui para o senhor essa lição. Essa aí é do senhor, amém? Essa aqui é da irmã Marina, eu vou passar para o pastor. Mas nós vamos relembrar aqui, irmãos, algumas lições que já foram estudadas em outras classes. Mas nós vamos falar sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos começar já no próximo domingo. Amém? Nós vamos ter aula normalmente, porque a Santa Ceia vai ser no culto da virada, né, após a meia-noite do dia 31. Então nós vamos ter a lição de número 1 normalmente. Amém? E que Deus possa abençoar os irmãos e possam estar conosco também. Que Deus abençoe os irmãos. Nós temos aqui 3 minutos, pastor. Gostaria que o senhor e também o Scofield pudesse, baseado na lição, ou até mesmo em toda a revista, nesses 1 minuto, e cada um pudesse aqui falar algo, ou dar uma lição dentro daquilo que nós aprendemos, acerca do livro de Jó, da fragilidade humana, né, e da soberania de Deus. Amém? Amém, pastor. O senhor me permite, eu quero ler o último parágrafo da conclusão da última lição do último trimestre do ano. Cheio de último aí, né? Última conclusão da última lição do último trimestre. Eu penso que o comentarista, a capacidade que Deus deu a ele de expor, que uma coisa é falar, outra coisa é você colocar isso no papel. Redigir é muito difícil. Tem pessoas que têm facilidade extrema de fazer isso. E o comentarista tem. Olha o que ele falou aqui no final da conclusão. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Já provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Acho que aí dá para exprimir bem o raciocínio. A luta, a dificuldade, a dor, nem sempre ela é um castigo de Deus, mero castigo. Deus não castiga por castigar, Ele sempre tem um objetivo nisso. E Ele chamou isso aqui de algo didático de Deus, pedagógico e didático. Obrigado, pastor. Deus abençoe, viu? Foi muito bom estar com os irmãos aí esse trimestre aí. Amém. Estudando a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu espero que no próximo ano a gente possa retornar aquilo no convívio de cada classe, né, aprendendo e absorvendo conhecimento num todo. Se for da vontade de Deus, continuamos na live até essa vacina chegar. E após a vacina, depois de um certo tempo, adquirindo os anticorpos, nós vamos voltar
ao convívio normal do dia a dia, né? Poder abraçar, poder nos confraternizar, estarmos mais próximos. O calor humano é muito importante entre nós humanos, entre nós criaturas. E a gente vê aqui que faltou isso nos amigos de Jó. O convívio humano, a empatia, né? O julgamento ficou acima da empatia. E no final a gente vê que tudo aquilo que Jó passou foi uma espécie de aperfeiçoamento. Então, todas as vezes que nós passamos, particularmente por alguma atribulação, alguma enfermidade, algo que nos tira do convívio do dia a dia, né, foi o que aconteceu na humanidade, no mundo. Ninguém esperava passar pela situação que o mundo está passando. Ninguém esperava de enterrar tanto ser humano como foi enterrado nesse último ano, nesse ano que encerra agora. Né? Na próxima semana já encerra o ano. E, infelizmente, em alguns países vai continuar. Havendo sepultamento, havendo perdas, mas tudo isso é para que possamos nos aperfeiçoar e nos aproximarmos mais de Deus. Que chegou o ponto que o oba-oba, né? Oba, aí, né? Está liberado, está isso, está aquilo outro. Não é assim. Então, que a humanidade venha a perceber que nós, sendo criatura de Deus, né, sendo criados por Deus, estamos sujeitos a passar por todo tipo ou de enfermidade ou de luta, mas sempre acreditando que Deus é por nós. Muito obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Queria aqui agradecer por esse ano, pastor, na Escola Bíblica Dominical, pelo incentivo, o apoio. Amém? Pelos presídios Scofield, pelo estar aí, pelo trabalho do senhor Scofield. E também a parceria de estar aí todo ano, né, suprindo e direcionando a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe, irmão Sérgio, toda a equipe, o irmão Neemias e a Clarita. Deus abençoe vocês também por esse ano. Os irmãos, né, cooperaram conosco, fizeram a obra de Deus. Os porteiros, Deus abençoe. Os demais irmãos, alunos, cooperadores. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Nós vamos pedir, pastor Jorge, se eu posso fazer essa oração. Logo em seguida, irmãos, nós vamos descer a ser servido um café da manhã, lá na parte de baixo, os irmãos, em agradecimento ao ano. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã, por essa escola dominical tão rica, Deus. A oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra. Ao longo da semana nós lemos a lição, estudamos e no domingo nos reunimos para conversarmos, para poder trocar algo do que nós estudamos, sempre na direção do Senhor. Hoje é o último dia desse trimestre e a última escola desse ano. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã, professor, professora, as irmãs que gentilmente fazem um café para todos nós, os irmãos que estão tocando e cantando, os nossos levitas, irmão Neemias, a sua esposa, a irmã Clarita, que o Senhor possa abençoar a todos nós, Pai. Nos dê a tua graça, dá-nos um dia na tua presença, livra o teu povo de todo mal, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. O amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo da verdade, seja com toda a igreja. Deus os abençoe, vá em paz. Só posso dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus.